Graça e paz, meus amados, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Desde já eu te peço, curta, compartilha, envia para o maior número de pessoas, para que o YouTube entenda que esse vídeo é um vídeo relevante e essa mensagem chegue ao maior número de corações, amém? Vamos para o vídeo de hoje, que a palavra de hoje está em Gênesis, capítulo 39, no versículo 7, que diz assim: Algum tempo depois, a mulher do seu senhor começou a cobiçar a José. E um dia ela o convidou: vem deitar-te comigo. No entanto, ele se recusou e afirmou à mulher do seu senhor: estando eu aqui, meu senhor não se preocupa com o que passa na casa e me confiou tudo o que lhe pertence. Ele mesmo não exerce nessa casa mais autoridade do que eu, porquanto nada me negou a não ser a senhora, pois é a esposa dele. Sendo assim, como poderia eu cometer algo tão perverso contra o meu senhor e pecar contra Deus? Poder do não. O tema da palavra de hoje, do vídeo de hoje, é o poder do não. Olha que interessante, eu tenho 3 homens de Deus, que as escrituras milenares, que a Bíblia Sagrada fala, no decorrer da história, que assumiram o lugar de governo. Mas o que Davi, o que José e o que Daniel tinham em comum? Não. Eles não tinham nenhuma dificuldade de falar não. Independentemente para que fosse, em qualquer situação, eles falavam não. Então, se eu fosse dar um tema para o vídeo de hoje, é o poder do não. Por que o poder do não? Porque hoje nós vivemos num tempo que as pessoas têm medo de falar não. É sempre sim, sim. Aprenda uma coisa: toda vez que você fala sim para os outros, você está falando não para você e muitas vezes não para o seu destino. Então, a partir de hoje, você seja como Daniel, seja como José e como Davi. Aprenda a falar não. Porque o não de hoje que você fala vai te livrar de muitos problemas futuros. O não de hoje vai conduzir você ao propósito ao qual Deus tem para a sua vida. E olha que interessante, todo mundo já conhece a história de José, mas o que foi fundamental foi a fidelidade dele com Deus e com o Senhor dele. Porque naquela época Potifar tinha comprado José como escravo, eles estavam na casa dele, confiou em José, e a mulher de Potifar começou a cobiçar José, ela queria se deitar com ele. Mas olha que interessante, um homem temente a Deus. Por quê? Porque toda vez que alguém recebe uma palavra de Deus, igual José tinha uma palavra de Deus que ia subir em lugar de governo, Davi tinha sido ungido rei e assumir lugar de governo, Daniel assumiu o lugar de governo. Então para eles não tinha dificuldade nenhuma de falar não. Eles não tinham dificuldade nenhuma de falar não. Por quê? Porque eles já sabiam que Deus ia colocar eles no lugar de governo. Então não troque o que Deus tem para sua vida, o propósito que Deus tem para sua vida, por coisas passageiras. Aprenda a falar não. É menos sim para aquilo. É sim só para aquilo que Deus tem propósito na sua vida e não para aquilo que não está atrelado ao teu propósito. Porque olha que interessante o contexto. Não tinha ninguém na casa, que ela tinha mandado todos os funcionários sair. Estavam só os dois, ninguém ia ficar sabendo, mas ele tinha um temor a Deus. Daniel tinha temor a Deus. Davi tinha temor a Deus. Então eles tinham sabedoria. Olha que interessante. Toda vez que nós somos tentados a falar sim, aprenda uma coisa: toda vez que nós somos tentados a falar sim para algo que não vem, que não coincide com os princípios de Deus, você precisa ser forte e resistir e falar não. Não, não e não. Porque olha que interessante, se ele fala sim ali, ele tinha pecado contra o Senhor dele, tinha quebrado o princípio e tinha pecado contra Deus. Fico me perguntando, será que ainda ele seria o governador de todo o Egito? Ele preferiu ser fiel a Deus, não importando o que acontecia com ele. Por conta que ele fala, por fato dele ter falado não para aquela mulher, ele foi parar numa cadeia, ficou 2 anos lá injustamente. Mas toda vez que nós somos fiéis ao Senhor, Deus tem honra para nós. Não importa as circunstâncias que nós iremos passar, mas Deus tem honra para nós. Tudo por conta do nosso não. Não contra o pecado, não contra a quebra de princípios, não contra se prostrar a outros deuses,
não, não e não. Isso é o poder do não. Porque olha que interessante, depois disso José assumiu o lugar de governo. Então não tenha medo de falar não e não tenha medo de quais serão as consequências do seu não. Seja fiel a Deus, porque vale a pena ser fiel a Deus. Porque toda vez que nós somos fiel a Deus, Deus nos honra. Seja fiel a Deus. Deus vai te honrar. Do mesmo jeito que honrou José. Só pelo simples fato de ele falar não. Olha que interessante. Davi entrou nesse também. Davi também falou não quando ele teve a oportunidade de matar Saul. Quando ele foi no acampamento, Saul estava dormindo. Um dos seus soldados estava com ele, com Davi, e falou: a oportunidade agora, Deus entregou teu inimigo nas tuas mãos. Ele falou: não, eu não posso quebrar o princípio de tocar no ungido do Senhor. Então, a partir do momento que ele falou não, mesmo ele sendo perseguido, ali poderia acabar a perseguição dele, acabar com o algoz dele, mas não, ele preferiu falar não e cumprir o princípio de Deus. E assumiu o lugar de governo, foi o maior rei da história de Israel. Daniel a mesma coisa, Daniel também quando falou não para os manjares do rei, assumiu o lugar de governo. Na hora que ele falou não, eu não vou parar de orar. Quando foi liberado o decreto que ele tinha que parar de orar, que não era para ninguém orar mais, que não era para orar mais, ele falou não importa o que aconteça, eu não vou parar de orar. E continuou orando, foi parar na cova do leão e Deus fechou a boca do leão e honrou a vida de Daniel. Esses 3 homens entraram para a história simplesmente porque souberam falar não. Aprenda a falar não. Não para sua vontade, não para sua carne, não para pessoas que não agregam nada na sua vida, não para aquele rolezinho de final de semana com pessoas que não vão trazer nenhum acréscimo para sua vida, não para alianças também que não são de Deus, não para relacionamentos que não coincidem com Deus, que Deus já falou não para você. E principalmente aprenda a ouvir o não de Deus, porque o não de Deus vai te livrar você de sérios problemas. A Bíblia diz que Jesus contou a parábola que tinha 10 virgens. 10 virgens. 5 prudentes e 5 imprudentes. O noivo estava voltando, as 5 prudentes estavam com azeite e as 5 imprudentes estavam com azeite, sem azeite. Então elas falaram: me dá um pouco do azeite, vocês emprestam? Elas falaram não. O não ele pode ser difícil. Não para o seu filho, aprenda a falar não para o seu filho também. Não caia na chantagem dos filhos, não, no lado sentimental, não. Fale não também para os seus sentimentos. E principalmente, fale não para aquilo que te afasta de Deus. Não. Muitas das vezes nós planejamos: eita, eu vou orar hoje, e na hora que você vai orar, aparece alguma coisa, uma circunstância, algo para você mexer em uma rede social. Aprenda a falar não. Tenha foco e disciplina. Principalmente não. Foco e disciplina em quê? Naquilo que Deus já te mostrou, que é o teu futuro. E Deus tem grandes coisas para ir na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Fica com essa palavra. Envia no seu grupo de WhatsApp. Compartilha, curta, se inscreva no canal. Porque o não de hoje, o não de Deus de hoje, é o sim de amanhã para coisas maiores. E o seu não hoje te livra de muitos problemas futuros. Então aprenda a falar não. Eu sei que é difícil falarmos não, muitas vezes até para as pessoas que nós amamos, mas não tenha dificuldade. Aprenda uma coisa: o não só serve para aquilo que te afasta de Deus e para aquilo que não está atrelado ao teu propósito. Não estou falando para você não falar não para uma pessoa que está necessitada, precisando de ajuda, você pode ajudar. Entendeu? Não é isso. É não para tudo aquilo que te afasta de Deus. Amém? Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Em nome de Jesus.